Por mais que a noite demore a passar, a alegria sempre volta com a manhã, é o que nos ensina. O Salmo 30, versículo 5. Choro pode durar até uma noite, mas a vitória, a alegria, a bênção de Deus sempre retornam com a manhã. Creia nisso, você não está só. Deus te ama, está sempre pronto. Você, Ele te ama, está sempre pronto a te ajudar, a te levantar. Por mais que falem que tu não vais conseguir, por mais que digam que tu não és capaz, confia em Deus e assume sua promessa, que Ele vai te levantar. Por mais que a noite demore a passar e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. Essa é a nossa certeza. Deus nos ama, está sempre com a gente, independente do contexto. Independente da luta, da dificuldade, Deus nunca nos abandona. Nunca. Filho, filha, Ele está com você, é com você mesmo. Ele está com você agora aí nas suas batalhas, nas suas lutas. Você talvez se sentindo só, você se sentindo meio deslocado hoje, né? Às vezes a vida da gente nos prega peças, as coisas acontecem, a gente se sente desgastado em alguma situação. Você sabia que o desgaste, ele é quase sempre a mola propulsora do desânimo? Quando a gente está desanimado demais, desanimada, é porque no fundo, filho, filha, nós estamos desgastados com alguma coisa, sem saber. É um desgaste no relacionamento, é um desgaste na vida espiritual, é um desgaste na vida de oração, sabe? O desgaste gera o desânimo na gente, né? Até o prefixo é o mesmo, né? E a gente tem que identificar esse mecanismo, né? Nós temos que perceber quando o desânimo nos visita, se instala na nossa alma, no nosso coração, por causa do desgaste. E percebendo isso, temos que nos posicionar, né? Temos que nos posicionar e não permitir que o desânimo nos molde a nossa mentalidade, nosso jeito de ser e de pensar, viu? Enfim, tendo introduzido aqui o nosso programa, quero acolher com muito carinho os nossos cinegrafistas, a equipe maravilhosa aqui do programa Para Ser Feliz, a Gabriele, nossa diretora, hoje a Fernanda aqui com a gente também na produção. Bem-vinda, Fernanda.
E quero acolher com muito carinho também a Juliana Moraes. Tudo bem, Ju? Boa noite. Boa noite, padre. Que bom te ver com essa cor viva. Você estava me dizendo aqui que você gosta de laranjado, de cores vivas, né? Amo cores vivas. Que coisa Gosto boa. demais. E ficam muito bem em você. Obrigada. Que alegria. Ju, hoje, padre, engraçado, eu estou nessa semana também pregando no Sorrindo para a Vida, né? Estive tendo algumas participações. E lá também eu me senti inspirado a falar sobre a fé. E eu quero prosseguir falando sobre isso. Porque quem somos nós sem a fé, né? Ou melhor, o que será de nós sem a fé? Então hoje eu vou falar sobre a vitória que vem através da fé. E Ju, eu vou ler uma das passagens que é muito conhecida, eu acho que uma das mais conhecidas do Novo Testamento, mas que é muito forte e que a gente tem que sempre trazer em mente, né? Trazer no coração. Eu não sei você, Juliana, eu tenho uma mania. Esses dias atrás tive uma gravação muito importante lá em São Paulo, a Juliana teve presente, gravei lá um DVD, foi bem bonito, né? Um abraço a todos que estiveram presentes, né? E eu escrevi as palavras que Deus ia me dizendo antes da gravação, eu escrevia e colava no espelho do banheiro do meu quarto. Para eu me lembrar, né? E desde o começo da minha caminhada eu me recordo que eu escrevia versículos bíblicos e os colava na cama, naquela parte, na cabeceira da cama, né? Para lembrar, que é a passagem, Ju, que está em Romanos 8:28. Eu acho que essa passagem vai falar muito ao teu, ao meu, ao nosso coração nessa noite, né? Vai trazer muito ânimo para a gente, porque a gente precisa estar alimentando o coração com a palavra, né? Com as promessas da palavra de Deus, né? Porque as pancadas da vida estão aí, né? Elas nos visitam de tempo em tempo. São os altos e baixos, né, Ju? É a oração e a palavra que nos sustenta, é ou não é verdade? Sempre. É o alimento. Que bom. Tem que ser Posso diário, dizer né, que Ju? é o meu alimento diário e que o senhor que me conhece sabe, né? Porque o senhor é meu diretor espiritual também. E é um movimento de busca que independe até do meu estado de ânimo, de espírito, porque nem sempre eu estou animada, inspirada para rezar. Às vezes o desânimo bate, né? Nós também, que somos missionários, nós também vivemos as nossas lutas, as nossas tribulações, mas eu gosto de pensar que assim como o alimento, né? A gente precisa se alimentar. Mesmo quando a gente não está com fome, a gente tem que comer. Sim. Né? Porque o nosso organismo precisa. Assim também é a oração. Eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso rezar, porque Com vontade ou sem? Ou sem vontade, porque quem não reza já está condenado, né? Ju, eu tenho uma frase hoje, eu acho que vale a pena adiantar essa frase. Eu gosto demais de Santa Teresa d'Ávila. Afinal, eu fui percebendo, já comentei com você, acho que já comentei aqui no Pra Ser Feliz, que a igreja não diz que ninguém é doutor à toa, tá? Se é doutor da igreja, doutora, pode ler, pode buscar, que é um poço profundo de espiritualidade, né? Eu estava lendo hoje algo de Santa Teresa, me chamou tanta atenção. Santa Teresa tinha um temperamento muito peculiar, né? Muito direta, bem colérica, realizadora, né? E ela disse assim, olha, quem não reza, olha só a frase de Santa Teresa d'Ávila, quem não reza não precisa de um diabo o tentando dia e noite, ele vai para o inferno sozinho. Pensa. Olha só. Senhor da vida. E ela é doutora da igreja, né? E eu imagino. Bora rezar, então, né, meu gente? Vamos de joelho no chão, né? Mas ela dizendo, imagina, e Santa Teresa d'Ávila era mestra de espiritualidade, né? Quem não reza, repito, não precisa de um demônio, um diabo tentando 24 horas, não. Ele vai para o inferno sozinho, né? Mas é verdade, né, Ju? É verdade, como a gente precisa alimentar o nosso coração. Sempre. Mas então, filha, essa passagem, como eu disse, vai mexer comigo, com você e com quem está em casa. Romanos 8:28. Preste atenção, como ela é forte. É uma das passagens muito citadas no mundo inteiro, mas não é em vão que ela tem, só um minuto, que ela tem toda essa atenção. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Uma vez mais, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Veja bem, é uma certeza, né? Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu já quero também tirar alguns equívocos em torno dessa palavra. Quando diz que sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, a palavra não está dizendo que tudo é bom, tá? A palavra está dizendo que de tudo que nos acontece, Deus tira algo bom. Porque tem coisas que são más. E a palavra não está chamando o que é ruim de bom.
né? Não está chamando o que é mal de bom. Não, as coisas ruins. Às vezes acontecem coisas ruins na vida da gente, né? Planos que são frustrados, né? Como nos dói, nos machuca a frustração de um sonho, de um plano, de um ideal. Machuca o nosso coração, né? Uma tragédia que às vezes acontece a perda de alguém. Então a palavra está dizendo, de tudo que nos acontece, pensa aí na sua vida, o que já aconteceu com você, o que está acontecendo agora, o que você entende, o que você não entende, de tudo isso, Deus tira um bem maior. Tudo Ele faz concorrer para o seu bem. Mas, veja bem, se você o ama, porque essa promessa, filho, filha, não é uma promessa aleatória. Quem lê essa Bíblia, como acontece, né, muitas vezes, quem fazer essa corrente aqui, escrevem por aí, né, de oração, vai receber bênçãos. Não. Isso aqui é uma promessa muito objetiva. Deus está dizendo qual é o pressuposto para que isso aconteça. Deus vai te abençoar de tal forma, Deus vai fazer tudo concorrer para o seu bem, se você o amar. E o que biblicamente significa amar Deus? Jesus nos ensinou. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus disse, olha, se vocês são os meus amigos, vocês me amam, se vocês fizerem o que eu vos mando. Eu amo o Pai e eu obedeço o Pai. Se vocês me amam, me obedeçam, né? A gente ama a Deus quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus. Quando a gente faz aquilo que Santo Agostinho chamava da afinação da vontade humana com a vontade divina, né? A palavra é essa, afinação. Eu preciso afinar a minha vontade com a vontade de Deus. Eu preciso afinar os meus propósitos com os propósitos de Deus, porque isso é amar a Deus, é obedecê-lo, é tê-lo como prioridade, é colocar o reino dele em primeiro lugar, é ter a disposição de fazer a vontade dele, ainda que custe, sabe? Isso é, filho, filha, amar a Deus. Então, quando você ama a Deus obedecendo-o, quando você ama a Deus se submetendo a Ele, você está debaixo dessa promessa. Porque as promessas bíblicas são para aqueles e para aquelas que amam a Deus. São para aqueles e aquelas que se submetem, que obedecem a Deus, não obstante os sofrimentos da vida, as lutas, né? E às vezes é difícil sim obedecer a Deus. Às vezes é difícil, sabe? É difícil você colocar em ordem a sua vontade com a vontade de Deus. Porque, infelizmente, Santo Afonso Maria de Ligório dizia muito disso, que o que nos prejudica demais é o famoso amor próprio desordenado, né? O ser humano parece que nasceu com um erro de foco. Nós nascemos nos achando, até isso é psicologicamente explicado, né? Nos achando muito importantes. Nós nos achamos o centro do universo. Nós somos importantes, sim, mas nós não somos deuses. Nós não somos maiores do que Deus. É a tentação de Adão e Eva, né? Vós sereis como deuses. Não. Nós somos menores e quem é menor se submete. Mas nós temos um amor próprio desordenado. Um pouco de autoestima faz bem, mas o amor próprio desordenado, ele faz com que a gente se idolatre, sabe? Que a gente se perceba como a última bolacha do pacote, né? Eu dizia isso no encontro que eu preguei há poucos dias, a último refrigerante do deserto, né? A gente se tem uma estima tão grande, e a gente se deixa dominar pelo orgulho. Porque onde já se viu o que eu queria não acontecer, a pessoa não me reconheceu, o orgulhoso é um feridento, porque ele quer que todo mundo o reconheça, o bajule demais, né? Sabe? Mas é preciso afinar a própria vontade com a vontade de Deus. É preciso amar Deus colocando-se no centro da vontade dEle. Vivendo esse relacionamento filial. Porque aí nós vamos colher os frutos desta promessa. Tudo vai concorrer para o nosso bem. Ele vai tirar um bem maior de sempre, de tudo. E olha, uma coisa que a gente precisa ter, sobretudo num tempo como esse, de pandemia, é uma fé forte, é uma fé madura, é uma fé profunda, sabe? A gente precisa cultivar a fé.
E hoje eu estava fazendo um estudo sobre a fé, né? Você sabia que muitas coisas interferem na nossa fé, na nossa maneira de crer? Uma delas são as amizades que a gente tem, os relacionamentos que a gente tem. Faz tão bem quando a gente se relaciona com pessoas de fé, com pessoas que testemunham Jesus, que têm um testemunho de Deus, né? Amigos de Deus nos levam para Deus. Tem amigos que sejam amigos de Deus, né? Mas também revisite a estrutura da fé dentro de você. Você sabia que a nossa maneira de acreditar em Deus, de viver a fé, ela é influenciada também por aquilo que a gente chama de causalidade hereditária, né? Vou explicar. Ou seja, a maneira como a nossa família, os nossos antepassados viveram a fé, também deixa resquícios na gente. Talvez você venha de uma família que não adorava Cristo, que era envolvida com sincretismo, com tantas coisas, que invocava tudo menos Jesus, ou que invocava Jesus naquela salada, invocando um monte de espírito, um monte de coisa, né? E hoje você tem dificuldade de viver uma fé profunda. A hereditariedade, né? A gente crê também que tem coisas positivas que a gente herda espiritualmente, assim como da forma genética, espiritualmente, comportamentalmente também a gente herda, né? Mas também a gente herda, às vezes, coisas não tão boas e que atrapalham a nossa maneira de acreditar. Aí tem as maldições hereditárias, os julgos, né? Eu falei ainda há pouco, das vezes a família que não era cristã, a família que era envolvida com sincretismo, com tantas coisas. Isso atrapalha, a gente tem que ir purificando a nossa maneira de acreditar, sabe? E o que fortalece a nossa fé? Um encontro pessoal com Jesus diário. O Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, nos ensina muito isso na Canção Nova. Nós temos que lutar para viver um encontro pessoal com Jesus em cada dia. Porque é o encontro com Jesus na palavra, nos sacramentos. É um encontro com Jesus que vai purificando a nossa fé, que vai colocando em ordem o nosso amor próprio, tirando esse egoísmo, esse orgulho que faz a gente achar que a gente é mais importante que todo o universo, né? Jesus até numa passagem disse para os judeus, olha, vocês estão achando que vocês são melhores do que aqueles galileus que morreram lá, sob o jugo de Herodes? Não, se vocês não se converterem, vai acontecer até pior com vocês, porque a gente acha que o mal só acontece com o outro, a gente acha que a gente é muito importante, muito, mas tem que equilibrar esse amor próprio, né? Menos, colocar mais Deus em primeiro lugar, sair um pouco do trono, né? Enfim, dá para a gente refletir um pouquinho. E olha, você sabe que o programa Para Ser Feliz é feito por você, pelas suas mensagens. Aqui pelo Instagram, você pode enviar a sua mensagem, tá? Eu estou aqui para responder suas mensagens pelo Instagram, Facebook, Twitter, sobretudo o WhatsApp. Já quero pedir, Gabi, a Fernanda, uma mensagem via WhatsApp aqui, por gentileza, já para nos animar. E olha só, hoje também, Gabi, não sei se eu comentei com a nossa diretora, eu fiz aquela caixinha de perguntas no Instagram, pedindo que você partilhasse aqui as suas perguntas. Já tem muitas perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas da caixinha de perguntas. Olha, tem muitas perguntas aqui. Na verdade, muitíssimas, Gabi. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas. Estou vendo aqui, eu não tinha visto quantas. Mas depois, no segundo bloco, eu vou responder. Vamos lá, então. Boa noite, Padre Adriano. Meu nome é Ismênia. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, a sua equipe, a você, que por meio do programa transforma o nosso coração, deixando-o leve, arrependido e livre dos pecados através das suas orações. Louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, Ismênia. Deus abençoe, querida. Muito obrigado mesmo. Então, mais uma mensagem aqui, a Gabi estava me dizendo. Boa noite, Padre. Não quero me identificar, mas gostaria de um conselho. Vivo com um homem há 20 anos, não somos casados, gosto muito dele, mas não consigo confiar, pois ele me traiu várias vezes, inclusive com a minha cunhada. Tenho uma filha com ele e penso em deixá-lo, pois me dói cada vez que olho ele e imagino ele mentindo e me traindo. Sua bênção, Padre, por favor, me ajude. Olha, essa escolha só você pode fazer, né? Eu não posso dizer para você fica com ele ou termina com ele. Vocês não têm um vínculo matrimonial, né? Vocês não são casados, né? Vocês não têm um vínculo matrimonial, sacramental. Mas vocês têm uma história, têm uma filha, né? E é claro, eu não vou dizer para você casar se você não sente firmeza, se ele te traiu até com a sua cunhada, né? É complicado. Vocês não têm um vínculo matrimonial.
Porque é o tal negócio. É importante sim o casamento, mas o casamento é sério, é para sempre. Diante de Deus, o casamento é para sempre. Então, antes de contrair o matrimônio, tem que pensar mesmo, tem que refletir. E essa escolha, filha, eu não posso dizer para você, fica com ele ou termina dele. Né? Essa escolha é sua. O que eu posso te dizer é, seja sensata, pondere as situações. Né? Diferentemente se ele fosse violento, se a sua vida estivesse em risco, aí eu diria, afasta-se desse homem. Né? Mas não é. É um caso de infidelidade constante, né? Até dentro da família. Então você que vai escolher o que você quer. Você quer viver isso para a sua vida? Você quer envelhecer do lado desse homem? Ou você percebe que você e sua filha sozinhos são melhor, sozinhas é melhor. Você que escolhe. Como eu digo, vocês não têm vínculo matrimonial, mas se você entende que Deus pode fazer a obra nele, ou que no coração dele há disposição para mudar, né? Converse seriamente com ele. Diga, olha, você quer mudar? Se você não quiser, eu não quero mais você. Converse e reze muito para que Deus faça a obra nele, mas seja sensata. Já tem 20 anos que você está vendo como ele é. E você que vai ter que escolher. Isso é uma coisa que eu posso apresentar sem possibilidade, mas não posso decidir por você, né? Que é algo muito sério. Tá certo, filha? Mas reza, pede muita iluminação a Deus e reze muito por ele. Entre num tempo forte de oração por ele, tá bom? E olha, funcionou demais, Gabriele, a questão da caixinha aqui de respostas do Instagram. Tá muito legal, já já o padre vai responder. E eu quero abraçar com carinho também o Rodrigo Minatelli, amigo lá do Rio de Janeiro. Hoje é aniversário do Vitor Minatelli, da Veridiana Rocha, lá de São Paulo. E ele é amigo também da Patrícia Poeta, está pedindo para rezar por ela no aniversário dela. E também, né, meus sentimentos aí a toda a família do Dr. Ítalo Marcili, lá do Rio de Janeiro, que perdeu seu pai hoje, né? Meus sentimentos aí a toda a família, em oração por vocês também, meus irmãos. Força aí, né, nesse tempo difícil. Por mais que a noite demore a passar, acredite, Deus está no controle de tudo. Por mais que a noite demore a passar, e a angústia e a dor prostrem teu coração, espera em Deus, siga em frente, a tristeza não é teu lugar. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Se a angústia e o medo tiraram a paz do teu coração, existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará. De volta aqui com o programa Para Ser Feliz. Que alegria, filho, filha, chegar até você nessa noite. Olha, Deus nunca te abandona. Nunca. E nunca quer dizer nunca. Confia nele, tá bom? Olha só. Já estou aqui com a caixinha de perguntas. É assim que fala, né, Gabriela? Caixinha de pergunta lá do Instagram. Muitas mensagens chegaram, tá? Mas olha, nesse segundo bloco, comecinho do segundo bloco, quero agradecer com carinho quem enviou a sua cartinha para nós. Olha só o tamanho da letra aqui, ó. Escreveram até Padre Zandonar. Não tem R no final, mas estão perdoados, viu? Padre Zandonar. Já me chamaram de Padre Zandonar, de Zadoval, Sadonã. Eu já acostumei. Recebi essa carta da Laura dos Santos Alves, lá de Anchieta, no Rio de Janeiro. Obrigado, Laura, rezando pelas suas intenções, tá, filha? Também a Célia das Graças, de Timóteo, Minas Gerais. Vale do Aço, eu não conhecia essa cidade. Timóteo, que legal. Obrigado pelo carinho da cartinha, tá? Também a mesma da Célia, desculpa. Agora uma outra aqui, da Maria das Graças Souza, lá de Minas Gerais também. Não estou entendendo o nome da cidade aqui, mas obrigado por ter enviado a cartinha. Eu fiquei muito feliz, viu, por essas cartinhas, por receber tudo isso aqui. Olha, não esqueça que
Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ame a Deus, centre a sua vida no Senhor, que vale a pena, tá certo? Olha só, também quero agradecer com muito carinho os sócios evangelizadores da Canção Nova. Obrigado, você sócio, você que contribui com essa obra de Deus mensalmente, fazendo acontecer a nossa evangelização. Muito obrigado. E olha, estamos num momento bem importante aí da nossa campanha, então contribua. Você que ainda não é sócio, torne-se um sócio, ou você que é sócio pode fazer o seu algo a mais, faça o seu algo a mais. Você que quer se tornar um sócio da Canção Nova, só acessar agora clube.cançãonova.com, tá certo? E também, se você quiser fazer a sua doação esporádica, sazonal aí pelo Pix, a nossa chave é pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. É só conferir lá se vai ser o beneficiário, né? Rádio Canção Nova, e fazer o Pix. A gente agradece para que a gente continue evangelizando. A gente pede para a nossa missão de evangelizar, não é para nós, né? Para que nós continuemos levando o amor, a presença de Deus a tantos quanto dele necessitam. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. Olha só, hoje também nós estamos vivendo as 7 jornadas de oração com o tema "É feliz quem a Deus se confia". 24 horas de oração, tá? Muito especial. Então eu quero rezar por todas as intenções das nossas 7 jornadas de oração. E como eu disse, aliás, eu gosto sempre de dizer, ainda antes de como eu disse, do Davi. O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, tem produtos de evangelização fantásticos. Aqui estão os meus livros, tem aqui o Construindo a Felicidade, tem o Cura da Alma Feminina, loja.cançãonova.com, o livro Cura da Alma Feminina, é um livro de cura interior para as mulheres, né? E acessando loja.cançãonova.com, você consegue, filha, acessar, ter acesso ali a produtos maravilhosos que a gente tem de evangelização. Livros, CDs, vestuários, né? Tem a medalha das 2 cruzes, terços, imagens, escapulários, muita coisa boa. Até mesmo essa correntinha da consagração à Nossa Senhora, né? Do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, você encontra também no loja.cançãonova.com. É muito interessante, tá? Muita coisa boa, tá bom? Então vamos lá. Ju, olha só, eu vou mostrar aqui, eu não quero mostrar para a câmera, porque tem os nomes das pessoas, mas só para você dar uma olhadinha. Descendo, Ju, aqui embaixo, tantas perguntinhas que chegaram. Vamos ver se o padre vai dar conta, né, de responder. Então vamos lá. Primeiro, uma mãe dizendo: "Padre, na questão do suicídio, quando os pais pedem o seu filho para o suicídio, no suicídio, né, que cometeu suicídio, que conselho, como ajudar uma família assim?" Pelo jeito ela conhece alguém, né? Que teve um filho que cometeu suicídio por causa de depressão. É a Rita que perguntou aqui. Olha, Rita, é muito complexo, porque, claro, a pessoa que tem alguém que sofreu suicídio na família, sobretudo um pai ou uma mãe, precisa de uma assistência humana, espiritual, porque é muito comum, quando acontece suicídio na família, as pessoas se culparem, né? Se é o pai e a mãe em especial, o ser que tem uma tendência a se culpar, como a mãe, é impossível você encontrar outro igual. A mãe faz o melhor, mas tudo que acontece é natural da sensibilidade materna, feminina, né? A mãe se cobra, acha que podia ter feito mais, né? Sempre é assim. Então, é preciso ter uma assistência assim, espiritual, humana, e é uma coisa, um ato, é um fato que acontece em muitas famílias, que desestrutura, assim, sabe? Que desestrutura, meu Deus, que dor no coração, né? Mas, gente, existem casos nos quais o suicídio aconteceu por causa de um problema mesmo mental que a pessoa tinha, um problema que ela não conseguiu lidar, né? E, claro, nunca é justificado, nunca é certo o suicídio, tá? Deus não quer que ninguém tire a própria vida. Isso é muito sério. Deus te criou para ser uma bênção. E Ele é o autor da vida. Ele dá e Ele tira, né? A hora que Ele quiser, Ele chama, né? Quem Ele quer para viver com Ele na eternidade. Mas é um fato que, às vezes, não é escolha, óbvio, de quem mora com a pessoa não teve estrutura, não teve força, ou tinha um desequilíbrio mental que a gente desconhecia. E fato acontecido é fato acontecido. Quando o leite derramou, já derramou, não tem como voltar atrás. Então, para as pessoas que têm um caso assim na família, é importante, em primeiro lugar, fugir da armadilha da culpa. Você pode ter errado, né? Mas você não é um anjo, você é um ser humano tentando acertar. E não é fácil lidar com alguém que tem depressão, cuidar de alguém com uma tendência assim suicida.
É difícil, é esgotante. Então a pessoa tem que se libertar da culpa, entender que já aconteceu, nada vai trazer a pessoa de volta, infelizmente, né? Buscar, se for o caso, uma ajuda profissional, né? Existem casos nos quais, que nem eu sou padre, mas eu como padre, como diretor espiritual, preciso ter consciência onde acaba o meu domínio, o meu campo de atuação como diretor espiritual e onde precisa entrar o campo de atuação de um médico, de um psiquiatra, de um terapeuta. Talvez a pessoa precise de uma ajuda profissional, sabe, de um terapeuta. Talvez a pessoa precise de uma ajuda profissional, sabe? Então eu preciso, como padre, saber onde começa, onde acaba, né? Mas é importante, você que tem casos assim na família, tentar se libertar da culpa, tentar solidificar a sua fé, porque, olha, é uma coisa triste, horrível, claro, mas a vida tem que continuar. E Deus não te abandona nem em situações assim. Sobretudo em situações assim, Ele está com você, que perdeu alguém no suicídio. Ele está com você para te ajudar a levantar, para te ajudar a recomeçar. Ele está com você para te dar força para recomeçar. Fugir da culpa, fortalece a sua intimidade com Deus. Reze, mesmo sem vontade de rezar. Porque quando acontece isso na nossa família, a gente tem a tendência a não querer rezar, não querer mais saber de Deus, né? Mas continue rezando. Fortaleça a sua intimidade com Deus, né? Fortaleça-se na sua comunhão com o Senhor, porque isso ajuda demais. Como ajuda? E dê tempo ao tempo, né? Porque uma situação como essa é aos poucos que a gente vai lidando e vai superando, né? Mas sem desistir de lutar. E você que tem alguém assim na família, não se isole, sabe? Não se isole. Busque ajuda. Busque pessoas para você conversar. Talvez o padre para você conversar, se você não é católico, o pastor, né? Mas busque ajuda. Não fique isolado, tá? Olha só. A Dani está dizendo aqui: padre, ainda na caixinha de perguntas, preciso muito de me fortalecer emocionalmente. Tenho crises fortes de ansiedade. Olha só, em primeiro lugar, eu trabalho muito com essa questão da ansiedade, já escrevi um livro sobre isso. Quando a gente tem ansiedade descompensada, porque a ansiedade normal é sadia, a gente tem que se perguntar, qual é a raiz dessa ansiedade descompensada? De onde ela vem? De onde ela vem? Ela começa em que coisa? É um desequilíbrio no meu cérebro? Está faltando alguma vitamina? O neurotransmissor está funcionando mal? Ou é alguma ferida da minha história que eu não superei, que foi acumulando, se acumulando? Ou é o meu ritmo de vida? Porque, gente, às vezes, sobretudo nos tempos atuais, nós estamos sendo muito exigidos e nós estamos nos exigindo demais. Demais. Infelizmente. Nós estamos nos exigindo muito. É o celular 24 horas, a gente vai dormir, a nossa cabeça continua trabalhando. Então, você precisa entender o que está te deixando ansiosa, filha. E tentar modificar. E não é assim, você demora 15 anos para cair num quadro de transtorno. Não é em um dia de mudança que você vai sair, né? Vai mudando. Pequenas mudanças hoje vão gerar grandes resultados amanhã. Mas talvez fazer menos coisas, menos agenda, né? Mais tempo para a sua cabeça descansar, sem celular, sem tanta cobrança. E outra coisa, como eu dizia, às vezes a ansiedade nasce nas feridas da gente, do coração da gente, né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa, acompanhei uma pessoa que tinha um processo de rejeição muito grande. Ela não se sentia amada pelos outros. E por isso ela se cobrava muito, muito, porque ela tinha que ser perfeita para as pessoas a aceitarem. Se ela não fosse perfeita em tudo, as pessoas não a aceitariam. Era um mito interno que ela tinha na mente. E por causa disso ela ficou ansiosa. Ela caiu num transtorno associado à ansiedade, porque ela se cobrava de uma forma desigual. Ela se impunha um fardo todos os dias, porque no fundo ela não se aceitava, ela não se interpretava como digna de ser amada pelos outros, né? E se cobrava demais. E você viver como um xerife, se autocobrando excessivamente todos os dias, ninguém aguenta, né? Ninguém consegue suportar. Enfim. Olha só, tem uma outra. Olha, para você que ligou agora, eu fiz aquela caixinha de perguntas no meu Instagram hoje. E estou respondendo as perguntas aqui que chegaram na caixinha de pergunta, viu? Muitas boas mesmo, perguntas muito boas, né? Mas eu vou, por enquanto, eu vou aqui
ler alguma mensagem que chegou pelo WhatsApp e já volto aqui para responder a caixinha de pergunta que chegou até nós. Boa noite, padre, não quero me identificar. Padre, o excesso de medo pode ser falta de fé? Olha, depende. Existem medos que são muito saudáveis, tá? Existem medos que, na verdade, são muito racionais, saudáveis mesmo, né? Por exemplo, o medo de um acidente vai fazer talvez você dirigir de forma mais prudente na rodovia. O medo de certas coisas vai fazer talvez você se portar de maneira mais prudente, de maneira mais reservada. Agora, o excesso de medo, ele é patológico, né? O medo, quando ele se torna excessivo, ele é patológico. Ele escraviza a gente, né? O medo é um dos laços através dos quais o inimigo amarra muitos de nós, muitas pessoas. Então a gente precisa entender se esses medos, de onde eles vêm, se eles são reais. Tem pessoas que vivem com medo. Tem pessoas que vivem num estado de alerta constante, sempre esperando que algo ruim vai acontecer, que vai chegar alguém para repreender, sabe, para falar algo ruim. Então, pode ser sim falta de fé, porque à medida que você vai se lançando em Deus, confiando, né? Se abandonando em Deus, você vai tendo mais liberdade, né? Tem gente que ainda não consegue interpretar Deus como pai, mas acha que Deus é um patrão, está sempre com medo de Deus, sempre achando que Deus vai chegar para cobrar as coisas, né? Deus ama, claro, Ele quer viver um relacionamento filial com a gente tem que evitar o que não é da vontade dEle, né? Andar na graça dEle, óbvio, mas com liberdade interior, sabe, gente? Sem medo, sem confusão, sem essa autocobrança excessiva. Então, o medo, ele é o oposto da fé, né? Água e óleo. Medo e fé não dialogam. Então, a gente tem que estimular mais a fé para que o medo tenha menos espaço dentro da gente. A gente tem que alimentar mais a fé para que assim o medo morra de fome dentro de nós, né? Tá certo? Olha só, aqui na caixinha de pergunta do Instagram ainda, a Charlene está falando assim: padre, perdi os meus pais. Não consigo mudar o pensamento do meu esposo, que quer me afastar do meu irmão. Olha só, me perdoe, mas seu esposo, o seu irmão, o que ele tem de ruim para a sua vida assim? Ele é a única família que você tem, né? Se seus pais morreram, você só tem o seu irmão. Eu não acho saudável você se afastar do seu irmão. Se o seu esposo está com ciúme, ele vai ter que se resolver, né? Isso é imaturidade. Olha, acontece muito. Eu, como padre, vejo muito na minha prática pastoral, né? Às vezes a pessoa casa, e é muito comum, às vezes o esposo separar a esposa da família ou vice-versa. Gente, mas família é sagrado, não pode separar. Claro, tem que ter discernimento, né? Se você ficar todo dia na casa do seu irmão e não cuidar das suas obrigações como esposa, como mãe, enfim, obrigações que eu digo no sentido da vida partilhada ali com seu esposo, está errado, tem que ter equilíbrio, né? Mas se seu irmão só é você e ele, vocês têm que ter um mínimo de relacionamento. É muito ruim quando o pai e a mãe morrem, né? E a família acaba, os irmãos não lidam mais, não conversam mais. Então você tem que conversar com seu marido, tem que conversar. Olha, se for demais, escuta o que ele está falando, não é demais. Então, retroage um pouquinho, né? Equilibra mais ali a forma como você lida com seu irmão, tá? Mas não perca o contato, não. Pelo contrário. Olha só, padre, é a Flávia, cometi vários pecados, não estou falando sobrenome, viu, Flávia, que está falando de pecado aqui, em um casamento civil que já acabou, mas ainda me angustiam. Olha, filha, busque a confissão dos seus pecados, né? A confissão é um sacramento de cura, peça perdão a Deus. E olha, eu sempre gosto de falar que há uma diferença entre culpa e arrependimento. Culpa e arrependimento. O arrependimento é saudável, por quê? Porque ele gera conversão. Ele faz com que nós nos emendemos, né? Emendemos ali, minimizemos os efeitos do pecado, do mal, né? Mas a culpa não, a culpa ela te aprisiona, ela te deixa triste, ela não te deixa ir para frente, né? Temos que viver o arrependimento, mas não a culpa. Olha só, uma pessoa falou: padre, não fale o meu nome, mas não digitou a mensagem. Padre, Deus pode me ajudar para eu não ficar sozinha a minha vida toda? Eu me chamo Josefa. Olha, filha, claro que ele pode sim. Você tem que ajudar, você tem que também, óbvio, lutar, fazer a sua parte, né? Procurar estar bem, procurar também ser sociável, né? Eu sei que na pandemia às vezes é difícil a gente socializar,
ainda não regularizou 100%, né? Padre, aqui a Diene, meu esposo está com outra. É a caixinha de perguntas do Instagram, viu, gente, que eu coloquei no meu stories hoje. Mas sinto que Deus está falando que ele vai voltar. Como saber a verdade? Olha, se você sente que Deus está falando, se agarra à promessa. Se agarra à promessa. Se agarra a essa promessa e lute em oração pelo seu marido, mas também seja sensata, né? Reze, peça para Deus, continue rezando, falando, Senhor, faz eu entender o que o Senhor está me dizendo com clareza. Às vezes eu peço, porque nem sempre a gente entende com clareza o que Deus está falando, né? Senhor, me faz entender o que o Senhor está falando com clareza, porque eu quero entender. E se Deus colocou no teu coração, gente, a gente precisa aprender a acreditar, sabe, no que Deus fala dentro de nós. Deus nos promete coisas e a gente tem que aprender a acreditar nas promessas de Deus. A gente tem que aprender a lutar pelas promessas de Deus. A gente tem que aprender a guardar no coração como Maria, meditando o que Deus nos fala. Então, se Ele falou, guarda no coração, tá bom? Vamos lá. Mais uma mensagem aqui via WhatsApp. Quero pedir aqui para as nossas queridas. Boa noite, Padre Adriano. A paz de Jesus, paz de Cristo. Sou Jane de Macaú, Rio Grande do Norte. Nós fazemos parte da igreja. Nós que fazemos parte da igreja somos muito tentados. O que fazer quando vierem os maus pensamentos e a vontade de abandonar tudo? Olha, o pensamento não é um general da sua vida. O general da sua vida é Cristo. A gente não vive pelo que a gente pensa, nem pelo que a gente vê. A gente vive pelo que a gente crê. Nós cremos em Cristo. Claro, os pensamentos ruins, eles vêm mesmo. Os pensamentos negativos, vira e mexe, eles acontecem. Eles nos acometem, né? É difícil você viver a vida inteira sem ter pensamentos negativos. Mas o que ajuda demais é você racionalizar e entender que você não é o que você pensa. Não é porque veio o pensamento negativo que você tem que agir de forma negativa. Não, não. Sabe? Você pode reagir, você pode não ceder a esse pensamento, só que às vezes é tão automático que a gente não consegue, né? Então, a vida de oração vai te ajudar demais. A oração pessoal, filha, vai te ajudar demais, né? Mas também, você entender que não é que porque você está na igreja que você está sendo tentada. Não, não. Você simplesmente viu as sujeiras da vida, as sujeiras que tinham em você. Olha, aqui tem uma luz, bem aqui na frente, a iluminação do Pra Ser Feliz. Os cinegrafistas não vão conseguir mostrar, claro, mas quanto mais eu chego perto dessa luz, olha, eu estou com essa blusa, com essa jaqueta branca. Se eu tiver com essa jaqueta manchada por alguma coisa, vamos supor que caiu aqui um chocolate, né? Tem um padre lá de casa que gosta de comer um doce, tipo um chocolate, tipo uma Nutella. Se eu tivesse comido e caído aqui em mim, eu chegando perto dessa luz, eu ia ver a sujeira, óbvio. Então, quando a gente está com Deus, a gente percebe tanta impureza, tanta sujeira, tanta malícia dentro da gente, que às vezes a gente nem via, sabe? A gente nem percebia. Então, dá a impressão que a gente está sendo mais tentado, mas nem sempre é. É claro que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Quando você começa a produzir fruto para o reino de Deus, o inimigo também vai vir, com tentações. Mas, filha, fortaleça-se em Deus. Você não é o que você pensa. O pensamento não é pecado, tá? O pecado é o consentimento com o pensamento. Ah, eu tive um pensamento ruim. Você consentiu? Você mergulhou naquele pensamento pecaminoso? Você se deixou levar? Se não, não é pecado. A matéria, para ser pecado, tem que ter matéria, tá certo? Olha só, vamos lá. Mais mensagens aqui. Padre, tenho 28 anos e namoro há 4 anos. Meu namorado se formou e não quer trabalhar. Olha só, já está dando sinais aí. Você quer casar com um filho, né? Alguém para você sustentar e criar? Então, chega junto com ele. Essa questão é séria, viu? Essa questão, olha, minha mãe sempre falava lá para as minhas irmãs, né? Eu lembro quando eu era novinho. Veja se o rapaz é trabalhador, né? Minha mãe, meu pai, não lembro. Isso é importante. Porque, olha, gente, o mundo, infelizmente, está cheio de preguiçosos, né? Mas é uma raça que eu vou dizer para você. A pessoa preguiçosa só anda para trás. Existem maldições bíblicas sobre o preguiçoso, sabia? Maldições bíblicas. Então, é preciso você fazer uma análise. Você não casou. Não vai por carência entrar num relacionamento que você vê que talvez seja um tiro no pé, né, filha? Se você vê que é um tiro no pé, se abstém aí, tá? Vamos lá, mais mensagens aqui da nossa
caixinha de resposta. Como está sendo prático isso aqui, gostei, viu? Não vou fazer sempre, né? Mas gostei. Padre, sua bênção, eu não consigo engravidar, isso me dói muito, pois já perdi um que estava nas trompas, a Ana Caires. Filha, continua tentando, continua rezando, viu? Vou rezar por você também daqui a pouco aqui, diante do Santíssimo, tá? Vou rezar por você, mas continua tentando. Eu conheço casos de pessoas que tentaram tempo assim, e conseguiram depois, né? Conceber, ter o filho, dar à luz. Então continua tentando. E se lá na frente você tentar e ver que não deu certo, eu creio que Deus pode fazer, viu? Creio, tá? Peça. Mas se por alguma questão você vê que não aconteceu, você pode se abrir ao gesto nobilíssimo, tão nobre da adoção, né? Você pode se abrir para adotar, para gerar a vida de outra forma, né? Claro que a vida gerada biologicamente, o vínculo é muito maior, mas existem várias maneiras de exercer a maternidade, a paternidade, né? Eu, por exemplo, vivo a paternidade espiritual como sacerdote. Eu acompanho pessoas. A própria Juliana estava falando aqui, o padre me acompanha. É o sentido da minha vocação, né? Ser sacerdote, as direções espirituais, as confissões. Claro, a minha vida é atípica, né? Corrida por eu trabalhar com veículo de comunicação, né? Mas faz parte, é a minha paternidade espiritual. Então, existem várias formas, né? Exercer a maternidade espiritual. Nossa Gabriela, nossa diretora, tem muitas mensagens aqui na caixinha de pergunta do Instagram, né? Padre, me tornei, a última, a Oliveira, Marcele Oliveira. Padre, me tornei uma pessoa catastrófica. Às vezes as coisas têm um peso excessivo na minha vida. Filha, esse é um problema muitas vezes associado à ansiedade, né? O pensamento catastrófico, né, se tornou já um transtorno, acho que ainda não está diagnosticado no DSM-5, que é o manual de estatística da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, né, que regimenta esse tipo de coisa no mundo, mas o pensamento catastrófico é uma manifestação da ansiedade, né, do medo, da fobia, do estado de alerta. Olha, se for uma patologia já, se for uma doença já estruturada em você como doença, você precisa buscar ajuda, talvez uma medicação, né? Mas a fé ajuda demais nisso aí, sabe? A fé ajuda demais. E também um trabalho racional. Porque muitas vezes, filha, nós nos acostumamos, sabe? A pensar de maneira catastrófica, a dar peso demais para as coisas, né? Como às vezes a gente dá peso para que não tem que pesar. Está tudo na mão de Deus, né? Está tudo na mão de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, seus projetos estão na mão de Deus, seu futuro está nas mãos de Deus, seus sonhos estão nas mãos de Deus. É preciso aprender a confiar e descansar. Mas às vezes eu sei, é maior do que a cabeça da gente não para, né? Eu entendo. Mas filha, tenta dar menos peso para as coisas, sabe? Tenta dar menos peso. Às vezes a gente se torna uma pessoa amarga, uma pessoa vitimista, né? Você percebeu que às vezes a gente se torna tão difícil conviver com pessoas vitimistas? Tenta ver com mais leveza, entender. Independente do contexto, para todo problema tem solução. Independente do contexto, Deus não desistiu de mim, Deus está comigo, com Ele eu sou mais forte, tá bom? Olha, a última pergunta aqui da nossa caixinha de respostas, de perguntas aqui do Instagram, o Eduardo dizendo, padre, eu não consegui dar o meu sim ao sacerdócio. Tenho 31 anos e esse desejo ainda é muito forte. O Eduardo, então, meu filho, vai atrás. Se você, claro, você não casou, não tem filho. Se você já casou e tem filho, nesse meio tempo é mais difícil, né? Mais difícil não dá. Mas, filho, olha, eu fui ordenado com 29 anos. Eu entrei no seminário com 20 para 21. Na Canção Nova. Mas tem gente que entra no seminário com 30, tem gente que entra com 40. Procure o padre da sua paróquia, diocese aí, vai atrás. Ou uma obra de Deus, uma comunidade que você se identifique, vai atrás. Se Deus está te chamando, siga. Porque, olha, se você tem a vocação para ser padre, você vai ser feliz sendo padre. Eu sou muito feliz como padre. E eu viveria, talvez, se eu tivesse escolhido outra vocação, viveria. Mas eu não seria tão feliz como eu sou. Porque o sacerdócio é algo que Deus me criou para fazer, para exercer, sabe? Sou muito feliz. Então, Eduardo, vai atrás, filho. Dá tempo, tá bom?
Ju, você viu que bênção? Quantas mensagens aqui na nossa caixinha de respostas? É caixinha de Gostei, resposta ou é de padre. pergunta? Como é que chama? Você lembra? Caixinha de pergunta, o senhor é a caixinha de Ah, resposta. então eu tô sendo a caixona de resposta, Isso né? é uma caixa enorme de respostas. Mas que benção, eu gostei dessa ferramenta. Eu sou antenado, sim, gosto de rede social, tá, mas tem coisas que eu ainda estou descobrindo, né? Mérito aqui da nossa diretora. Mas vou fazer mais outras vezes. Então é isso, vou dar a bênção agora. Você que está em casa, quiser apresentar a água, quiser apresentar também os objetos de cunho devocional, os apresente, que o Padre vai abençoar todas essas realidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, para que se torne um sacramental, sobre os objetos de cunho devocional, tua família, os exames que você apresenta, a tua casa, teu trabalho, teus bens, que desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.